Bom dia pessoal! Estamos entrando, vamos começar a nossa live de consultoria ao vivo do Mãe Desperta. Estou super feliz de estar aqui de novo. Essa live ela veio, esse projeto do Mãe Desperta, ela veio com essa proposta da gente conseguir atender, estar mais próximas de vocês, né? Eu quero estar mais próxima de vocês, poder trazer mais conteúdos realmente práticos que possa atender as demandas de vocês, as perguntas de vocês. E nem todo mundo, né, tá disposto, né, não sabe como funciona uma consultoria, será que ela pode me ajudar, será que não pode, eu fiz essa pergunta, ela me respondeu do jeito que eu não entendi, será que eu posso conversar com ela? Gente, nós vamos experimentar aqui uma sessão de consultoria, lógico que não é a consultoria completa, né, porque é uma pergunta que eu vou responder para vocês, vou conversar com vocês, vou entender o contexto, mas normalmente uma coisa pontual. A consultoria ela é mais complexa, a gente vai olhar para toda a história dessa família, dessa criança, dessa mãe, desse pai, né? E a gente vai juntos entrar num caminho aí dessa busca por uma educação consciência, né? Porque a gente fala que a educação consciente é uma educação consciência, onde a gente consegue trazer o olhar da ciência para tudo que está acontecendo, assim, o que a gente já sabe que explica esses comportamentos desafiantes, os nossos desafios e assim por diante. E aí, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. A consultoria ao vivo, Mãe Desperta, como que ele funciona, gente? Quem está aqui agora, que gostaria de fazer uma pergunta e entrar ao vivo comigo aqui pra gente conversar, então eu vou te chamar para conversar na câmera, escreve eu quero, tá? Eu quero. E aí eu vou atender. Oi, Sibeli! Eu vou conversar com vocês aqui ao vivo e vou trazer as informações que eu tenho, né, os conhecimentos que eu tenho, os meus estudos, as minhas experiências, todo meu caminho até aqui. A Sibeli falou eu quero. Eba, vamos começar com a Sibeli. Pra gente poder trazer esse apoio aí pra vocês, tá bom? Vamos começar então com a Sibeli. Sibeli, vai se preparando aí que eu vou te chamar já pra entrar aqui ao vivo comigo no vídeo. E se mais alguém aqui quiser ser a próxima, escreve eu quero também, tá? E aí depois, quando acabar o atendimento da Sibeli, eu posso ver se a pessoa ainda tá online pra gente fazer o segundo atendimento, senão eu abro de novo pra próxima pessoa que quiser, tá bom? Tudo pronto aí então, Sibeli? Posso te chamar? Gente, escreve aqui de onde vocês são pra mim. Tem tanta gente nova, tanta gente que eu não conheço que tá entrando aqui. Escreve da cidade que vocês são pra eu ter uma ideia aqui com quem que eu tô falando. Eu sei que tem bastante gente de fora do Brasil que tá chegando, bastante gente de Portugal, né? Bastante gente de São Paulo. Nossa, muita gente de São Paulo apareceu aqui no meu perfil agora. E... olha lá, a Sibeli tá pronta. Vou chamar a Sibeli então. Mas vão escrevendo aí de onde vocês são, só pra eu poder imaginar aqui com as pessoas que eu estou falando. Tá bom? Então vamos lá, vou chamar a Sibeli e a gente vai conversar e fazer uma sessão de consultoria ao vivo aqui. Caieira, São Paulo, viu? Falei que tem bastante gente de São Paulo. Vamos ver, Sibeli. Tem um cafezinho. Sibeli, convidei você? Convidei. Tudo bem? Bom dia! Eu pulei da cama. Olha a minha cara. Que gostoso! Eu liguei, eu falei, meu Deus, era hoje, deixa eu entrar lá que eu quero assistir de novo. Foi maravilhoso semana passada. Eu peguei do meio pro final, daí eu falei, nossa, que máximo que a Alce tá fazendo Que para ajudar legal! as famílias. Não, e é Parabéns. tão gostoso, né? Porque essa conversa ao vivo é muito diferente da gente pegar uma caixinha e falar, gente, essa é a pergunta, então fica tão vago, né? Não, é muito legal, porque aí você compartilha realmente do que a pessoa está vivendo ali, né? Então, assim, eu sei que tem um monte de gente que com certeza vai querer trocar com você hoje. O que eu queria que você falasse, eu não sei até aonde, né, alcança todo esse teu conhecimento, é óbvio que
tá demais, assim, tudo que você vem fazendo. Mas eu tenho filhos adolescentes, 17 e 14. E eu queria que você falasse um pouco desse começo, né? Do que a gente pode fazer enquanto eles são pequenos, para que você chegue nessa fase e eles não se distanciem de você, da família, do pai, da mãe. Então, a gente tá nessa fase agora. Eu sei que eu tenho filhos incríveis, assim. E aí eu fico pensando, o que eu fiz, né? Para eles estarem assim e não estarem como alguns amigos, né? Estão com muitas dificuldades, problemas, aquele impulso, né? Se fala muito do impulso, essa impulsividade de não fazer, de não enxergar as consequências das coisas, né? Eu fico pensando, será que os meus são tão responsáveis assim? São tão certinhos, não estão vivendo, não estão se divertindo, porque eu prendi, entende? É mais ou menos por aí, só para trocar um pouco com essas famílias que estão assistindo você hoje. Legal, ótima pergunta. Deixa eu ver se eu entendi melhor, assim, bem, né? Então, eles são mais quietinhos. E você ficou pensando se por acaso não tem alguma coisa que você fez que tolia um pouco essa impulsividade da adolescência, é isso? Eles não são quietinhos, eu vejo que saem, se divertem. Vou pôr o fone aqui que o pessoal tem que reclamar que tá com eco. Deixa eu ver. Tá um pouquinho tava mesmo. Agora melhorou. Só que eu não tô te ouvindo, peraí. Não. Tô lendo seus lábios. Sou boa nisso. Não, não tô ouvindo. Oi. Tá, o eco não é do meu, será? Eu acho que é daí do seu, talvez. Porque para mim parece que é do seu. Tá. Então, assim, eles não são quietinhos, eles não são retraídos, tá? Mas, assim, graças a Deus eu não tive nada, nenhuma situação, assim, que a gente ficasse com receio deles fazerem algo que prejudicassem eles. Eles, na verdade, têm consciência, ajudam os amigos. Parece que são mini adultos, entendeu? Aí, e eu sempre percebi, principalmente na mais velha, esse comportamento mais maduro. Por exemplo, ela saiu da fralda com 1 ano e 7 meses. E não foi nada assim, forçado. Então, tudo que ela sempre fazia era além para aquela idade. E aí, hoje ela é assim, conselheira das amigas, né? As mães querem que ela ajude com alguma situação. Daí eu fico pensando, será que não é muito para ela, sabe? Nesse sentido, assim. Entendi, legal, ótima pergunta. Vamos lá, então. Para responder essa pergunta, como sempre, vou trazer bastante teoria, né? Principalmente porque eu não tenho prática da adolescência. Então, o que eu tenho só da adolescência é a teoria, né? Eu tenho a minha adolescência, que foi exatamente assim, igual a da sua filha. Mas eu tenho. O Joaquim está chegando na pré-adolescência, então ainda está bem longe. Vamos lá. Então, o cérebro, ele está o tempo todo buscando ou se sentir amado, visto e importante. Tá? E ele vai, então, vivendo experiências na infância, a partir do impulso dele de desenvolvimento, que é curiosidade e exploração. Por isso que a gente acha que a criança é tão teimosa, ou tão mexilona, ou tão respondona, porque é o que movimenta o desenvolvimento, é essa curiosidade e exploração. E aí ele vai aprendendo, a partir da reação dos pais, o que é legal fazer, no sentido de, quando eu faço isso eu me sinto amado, e o que não é legal fazer, no sentido de, meu Deus, se eu fizer isso, eles vão me amar mais. Eu não vou ser importante, não vou me sentir amado, etc. Assim, dependendo dos temperamentos da criança, porque a gente sabe que tem coisas que nada explica.
Por que que esse bebê chora mais quando quer alguma coisa e você chora menos? Por que que esse bebê é mais explosivo e você é menos explosivo? Né? Dos temperamentos mesmo que já vem com a criança. Essa criança ela pode se tornar com os mesmos comportamentos dos pais, né? Com a mesma atitude dos pais. Ela pode se tornar, a gente pode dizer que ela pode se tornar mais rebelde, lutar cada vez mais por suas necessidades, ou ela pode se tornar cada vez mais fechadinha, que é não adianta lutar pelas minhas necessidades porque eu quero me sentir amada. E assim vai. E aí você vai percebendo as personalidades, né? Nós, sem perceber, sem querer, a gente vai demonstrando para a criança que quanto mais ela se comporta de um jeito agradável a nós, mais ela é amada. A gente vai demonstrando isso, né? E isso é natural, porque a gente, primeiro que a gente foi criado com esse senso de que criança educada é criança que não incomoda, e segundo, porque a gente não quer ser incomodado mesmo. Então, claro que eu vou dar muito mais amor e carinho quando ele faz coisas legais para mim, né? Faz coisas legais. Então, assim, claro que eu vou dar muito mais amor e carinho quando uma criança vai lá e arruma um quarto. Você fala, ai, que lindo, parabéns, obrigada, E a criança que talvez tenha um temperamento mais introspectivo, etc., acaba que rapidamente entende que, opa, vou arrumar um quarto todo dia. Só que é um tipo de preocupação que não faz parte do cérebro de desenvolvimento, não devia fazer parte do cérebro de desenvolvimento. Né? Então, o quanto que a gente consegue ir chegando nesse lugar de deixar a criança ser criança mesmo, mostrando para ela que a gente chama ela mesmo quando ela erra. Ai, que lindo, você tentou arrumar o quarto, você arrumou sua cama, tá tudo bem, filho, você tá aprendendo, olha que legal. Sei lá, né? Outra coisa é eu chegar lá, que eu faço todo dia com o Joaquim, e falar, sério, Joaquim, olha o que essas camisas, você vem falar que já arrumou o quarto. Ele arrumou o quarto do jeitinho dele, mas não, eu tô querendo transformar ele o mais adulto possível, o mais rápido possível, para ser mais fácil para mim. Né? E assim por diante. Eu não brigo com ele, eu não sou desrespeitosa com ele, mas eu demonstro pro cérebro dele que ele precisa ser o adulto mais rápido possível para que eu fique feliz e ele fique feliz e etc. Então é como se a gente ensinasse as crianças que o bem-estar dos pais depende deles. E aí a criança vai aprendendo aí, segurando muito da sua impulsividade, que é o que move, né? Para o bem-estar coletivo, que daí eu também fico bem, né? Também recebo bem de volta. Não estou dizendo que foi exatamente isso que aconteceu aí, mas a gente trazendo o que vai fazer para a criança ser menos impulsiva, menos aqui. Na adolescência, isso é muito forte e aumenta muito, por quê? A gente fala que o cérebro sofre uma reforma. O que seria essa reforma? Aumenta o número de neurotransmissores, de receptores, na verdade, que precisam de dopamina. Então, aumenta muito o número, multiplica o número de receptores que precisam de dopamina. O que a gente consegue, o que produz dopamina? Novas experiências, coisas novas. Nossa, por isso que o adolescente quer experimentar, por isso que o adolescente quer sair de casa, por isso que o adolescente não quer ficar em casa, porque em casa é o mesmo, quer coisas novas, coisas novas, coisas novas. Agora, se ao mesmo tempo minha base de educação foi, putz, coisas novas é perigoso, é melhor eu ficar aqui que eu recebo amor, é melhor eu fazer o que o adulto espera de mim, e daí o temperamento colabora, a gente tem adolescentes certinhos, bonzinhos, que não experimentam, que não vão, que nem tentam, que nem pensam e já na hora, eles mesmos já dão todo o raciocínio de um adulto que não deveria, que não é bom, que não sei o que, que não sei o que. O que isso pode ir causando, né? O que a gente fala quando a gente perde a infância e perde a adolescência. A gente tem um desenvolvimento que, se você olhar no mundo, você vai olhar muita gente que viveu a infância assim, a adolescência assim, são super de sucesso, mas a gente tem aquela falha, né, numa fase onde você perde caminhos neuronais, sinapses, por exemplo, de inovação, de criatividade, de saber lidar com erros, porque o adolescente erra muito feio. O adolescente começa aqueles erros que você fala, caraca, se fosse meu... Hoje eu olho assim lá pra trás, eu fui muito certinha, muito boa, sei lá, eu consigo contar uma ou duas coisas que eu corri risco de vida, por exemplo. E eu falo, cara, se eu fizesse isso, eu já ia morrer do coração. Por isso que pai não pode saber o que adolescente faz. É bem isso. É bem Né? isso. Mas, de certa forma, é importante que isso aconteça para o cérebro viver essas experiências e ter caminhos de solução. Então, o que é isso? Eu posso contar com os meus pais, eu posso ir por aqui, eu posso ir por ali, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Tudo isso leva a gente para qualidade neuronal de sinapses, de
vida, de relações, de lidar com erros, com coisas perigosas. Que a vida não tem coisas perigosas, né? Com dores, que fortalece muito a autoestima, que fortalece muito esse cérebro, sabe? Deixa ele musculoso, assim. Então a gente cria pessoas fáceis e fracas, como se fossem. Mais propensas a relações abusivas, mais propensas a se contentar com menos, né? Por isso que normalmente quem muda o mundo são os de temperamento quente. São os que não estão, passaram a infância inteira lutando com os pais. Não vou fazer, não tô nem... Então são esses que mudam o mundo, porque eles vão criando essas sinapses fortes, infelizmente, o cérebro musculoso, mas infelizmente muitas vezes por um caminho de agressão, de violência, por um caminho de desrespeito, porque como esse músculo todo não foi criado em sinapses saudáveis, né? Eu lembro de eu falar muito para eles, desde pequenos, assim, bem pequenos, que qualquer coisa que eles fizessem, que eles podiam contar pra gente, que as únicas, eu falava bem assim, que as únicas pessoas no mundo que iriam estar do lado deles, seja a pior coisa que eles fizessem, ou a melhor, e que poderiam ajudá-los em qualquer situação, seríamos nós. Então, que eles nunca mentissem. Eu sempre que eu repetia isso, e eu também nunca menti para eles. Tipo, sei lá, passar em algum lugar e ver ali morador de ruas, drogas. Eles eram pequenos. Então, por que tem que fechar o vidro? Por que a gente tem que passar aqui com cuidado? Eu mostrava, assim, eu não escondia essas coisas e eu ficava repetindo isso, né? Para esperar que eles contassem as coisas. Eu falava, olha, melhor saber por vocês do que pela escola, pelas pessoas, pela mãe de amigo, entendeu? Porque é isso que a gente vê acontecer, né? Todo mundo tá sabendo por trás daqueles pais, né? E aí eu lembro que eu falava isso sempre para eles não não tivessem medo da gente, por nada, assim, né? Dava os gritos, né? Normal. Julgava porque não arrumou a cama do jeito que eu queria. Essas coisas, né, do dia a dia aí que a gente vai. E eu também nunca tive vergonha de pedir desculpa, de ver que depois eu estava errada, que eu não queria ter aquilo e tal. Meu marido já era mais difícil nesse sentido, assim, não, né, mais durão, assim, né, não sentar e pedir aquela desculpa com a desculpa de que fez aquilo por conta do comportamento da criança, sabe? Então eu sempre tentei trazer ele para esse lado, assim, não, a gente que errou, quem raciocina aqui é a gente, quem né? Deveria ser mais inteligente, tá um passo à frente somos nós, né? Exatamente. E isso que você trouxe é legal, é importante, mas tem um cuidado assim pequeno que eu tento ter e é muito difícil, que é assim, uma coisa é a gente falar para a criança, né? Você pode contar comigo, repetir a vida inteira. Tudo que você precisar, não quero ter medo de mim, conte comigo, conte comigo, conte comigo. Mas aí quando ela faz alguma coisa errada em casa, que não é que ela vem te contar, ela fez alguma coisa errada, ela leva uma bronca. Então eu posso assim, tá, eu posso contar com ela, mas se eu erro, eu levo bronca. Então eu posso contar com ela quando eu precisar dela. Mas e se eu conseguir resolver sozinha, melhor. Né? Então a gente vai levando uma teoria e a prática é outra. Então, por exemplo, às vezes a Martina vai lá fora e eu falo, Mar, não vai lá fora, que tá molhado, você pode escorregar meu mar. Não, e vai. Aí ela vai lá, escorrega, leva o maior tombo e se machuca. Viu? Falei? Martina, eu não acredito, eu falei pra você. Cara, ela tá com dor. Ela experimentou, ela se deu ao impulso e a vontade de experimentou mesmo falando que não podia e se machucou. E a primeira reação que eu tive foi brigar. Leva isso para adolescência. Filho, ó, se você for nessa festa, vai ter droga, vai ter bebida, vai ter o quê? Assim, o ideal é que você não experimente, que você seja forte, etc e tal, parará. Tá? Então assim, vai com cuidado. Aí ele vai e ele não consegue controlar os impulsos. Tá todo mundo aí experimenta. Você acha que ele vai contar com você? Sendo que o cérebro dele já teve todas as informações lá atrás, que se ele errar, ele vai levar bronca. Mesmo que você decole, por exemplo, você vai dar bronca, você vai se sentir mal, você vai se sentir culpado. Então, é esse lugar que a gente tem uma teoria linda, mas na prática, o que a gente está fazendo com o cérebro é que avisa que não é verdade, você não pode contar. Ela fala que você pode contar, mas na prática, e a prática é essa, é do dia a dia da criança, quando a criança sinapse, que é melhor sobreviver sem só contar se precisar muito.
Porque eu vou levar bronca. Então, como o nosso cérebro não quer levar bronca, não quer mesmo, por que eu quero produzir hormônios de estresse, de tristeza, etc? O corpo não precisa disso. Eu quero produzir hormônios de amor, de acalento, de carinho, de aceitação, né? Então, todos os pais me falam, mas eu falo pra ele, tudo que você precisar, conte comigo. Tá, mas o que a gente faz? O que a gente fala é uma coisa, o que a gente faz é outra. Tem uma frase que eu adoro que fala, o que você faz soa tão alto aos meus ouvidos que eu não escuto o que você me diz. Então, no fim, a gente tem ou adolescentes que normalmente não contam com os pais, ou que contam só aquela coisinha que sabe que, né, não vai levar bronca, ou que não fazem nada, que tem tanto esse peso de que você tem consciência, você sabe, você não sei o quê, que se ele errar, se ele experimentar, ele vai ser uma pessoa muito ruim. Ele vai ser uma pessoa muito... Porque tem esse lugar de eu sou responsável, eu sou adulto, eu tenho conhecimento do adulto, então eu tenho que agir como adulto. Então ele luta contra ele mesmo. Então ele tem um monte de receptores precisando de dopamina e ele está dizendo, fica quieto aí, eu não vou te dar. Fica quieto aí, eu não vou te dar. Mesma coisa nós, adultos que precisamos de descanso, por exemplo, que precisamos de autocuidado, falando, fica quieto aí, eu não vou te dar. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar de filho, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então a gente aprendeu a vida inteira isso. Quando nosso corpo pedia coisa, nossos pais falavam para não dar. Então a gente se determinou a não atender as nossas necessidades. Desde criança a gente foi ensinado a fazer isso, a gente foi ensinado a fazer isso, e é isso que a gente faz até hoje. Né? E a gente vai adoecendo e vai criando várias doenças autoimunes, vai criando mil coisas, estresse, ansiedade, tudo do pânico, a gente vai ficando cada vez mais doente, porque as nossas células, tudo em nós está sedento de coisas que precisam e a gente não dá. Então elas vão adoecendo. Mas o que eu te diria também é que ao mesmo tempo, aí tem uma luz no fim do túnel. Esses receptores, eles também se satisfazem com a citocina. Não só a dopamina. Então, são receptores de dopamina, mas que também se satisfazem com a citocina. E a ocitocina é o hormônio, você sabe muito bem, né? Vivo com ele todos os dias. Como consultora de amamentação, que é esse colo, esse tato, esse sentir-se amado, né? Esse contato físico. Por isso que na adolescência os adolescentes se pegam muito, né? Aí sentam no colo, e não sei o quê. Isso entre os amigos, normalmente, né? Mas nós também podemos oferecer, assim, de vez em quando. Mesmo que eles não gostem de colo, a gente pode pôr a mão no ombro, a gente pode deitar junto assistir um filme, a gente pode todos os dias tentar oferecer, né, formas disso acontecer, etc. E perceber, assim, não, ele tá bem, ele não tá se controlando o tempo todo, ele tá se divertindo, ele tá estimular que vá, estimular que experimente, estimular que faça, estimular que aconteça, assim, sabendo que vão errar, vão fazer besteira e faz parte fazer besteira para saber o que fazer depois, né? Se você nunca erra, assim, eu posso contar nos dedos, eu nem coisas que eu errei na vida assim, de adolescente, sabe? Teve uma vez que eu andei com um amigo sem carteira e que a polícia viu e que, meu Deus, que desespero. Assim, pouquíssimas vezes. E é isso. Só que hoje em dia, cada vez que eu erro, o jeito é tão desesperador pra mim. É tão desesperador. Cada vez que eu vejo cometimento, eu fico mal, eu fico de cama, eu fico porque eu não tinha possibilidade de errar na época que eu tinha que errar e criar caminhos de solução. Peraí, todo mundo erra, não, vamos lá, mas eu sempre fui a conselheira, eu sempre fui a que sabia os melhores caminhos, eu sempre fui a que sabia o que era certo e o que era errado, eu sempre fui tanto que nas coisas divertidas, as pessoas nem me chamavam. Porque não, esse real você já vai dar uma lição de moral na gente, nem vão chamar, só gente. E aí eu nunca fui chamada, assim, eu sempre teve uma época que eu falava pro meu namorado, pro meu namorado, eu falava, cansei de ser boazinha, eu quero ser chamada para as coisas, eu quero fazer parte, mas não tem mais como também. Daí eu vejo aquelas coisas acontecendo e fico, ai meu Deus, eu não devia estar aqui, que eu tô falando. Então nem eu sei participar, não sabia participar. Não relaxa, não relaxa, né? Isso, não relaxa. Então, o tempo todo pensando nas coisas que está acontecendo, não sei o que, não podia, e aí no fim é isso, assim. Mas acho que assim, não tem certo e errado, é o quanto a gente pode, bem que você falou, né? O quanto que a gente pode, olhando para essa infância agora de quem ainda está na infância, e ao mesmo tempo deixando mais leve a vida dos adolescentes agora. Assim, vai, experimenta, tenta. Que agora é a fase. Quando você for adulto, você não vai poder errar muito mais, não, porque daí as consequências vão ser mais graves, né? Mas agora é hora de errar mesmo, é hora de
experimentar, de fazer, e nós estamos aqui para precisar. Nós somos o porto seguro para você ir, experimentar e voltar. Ir, experimentar e voltar. E esse distanciamento é importante que aconteça, né? Porque é na distância dos pais que eu descubro quem eu sou. Enquanto eu estou com os pais, eu continuo sendo quem eles me ensinaram a ser. Mas será que eu sou essa pessoa, né? E aí se distancia, experimenta ser outra pessoa, volta com as consequências e fala, não, mãe, aquilo que eu fiz não foi legal, não é aquilo que eu quero ser. Mas tem que ter essa pessoa para te ajudar a pensar no que aconteceu, raciocinar, pensar nos caminhos, né? Sim. E na Ai, teoria, né? Na prática deve ser horrível. não, todo mundo fala, né? Nossa, que difícil, você vai ver quando chegar. E parece que isso não está acontecendo, graças a Deus, sabe? A gente tem, assim, eles são bem bacanas. São crianças que eu chamo de criança ainda, são maior que eu já, mas eles são muito 10, assim. São parceiros, sabe? A gente assiste série junto, mesmo a que eu não gosto, sento ali, assisto. Odeio série de zumbi, aí ficam lá e comem, não sei o que. E eles gostam, vamos assistir, né? Vamos entender que mundo é esse, né? E esse mundo que a gente não consegue acessar, que é o virtual, né? A internet, o que estão fazendo, com quem conversam. Esse é um medo também, né? Porque a gente não consegue alcançar isso, né? No aprendizado mesmo. Que plataforma eles estão mexendo, né? Com quem eles conversam. É muito fácil, né? Se viciar nisso também. Então, Porque libera dopamina, a internet libera dopamina, né? Então, claro, é o que o Instagram precisa. então, a gente tenta, ao máximo que eles vão explicando pra gente, né, o que é, e vão contando, mas pode explicar o que quiserem que a gente acha que é, né? Tem um livro bem legal, eu não li ainda, mas ele tá na minha lista lá, que se chama Geração do Quarto, não sei se você já ouviu falar. Não, É muito bom se ver. Se você quiser comprar e ler, você me diz depois se você gostou. tá. Porque está sendo muito bem recomendado para pais e mães de adolescentes, que fala especificamente dessa questão da internet. Diz que é muito bom. E aí depois me diz se você gostou também. Tá. Tá? Eu vou comprar Legal. também. Obrigada. Imagina, obrigada a você por Boa compartilhar essa live. informação. Boa live e que mais pessoas tenham coragem de entrar e compartilhar com você e aprender mais. Obrigada, Sibeli. Beijo, Beijão. sucesso. Bom dia para Obrigada. todos aí. Tchau, tchau. Bom dia, Como é que eu obrigada. faço aqui? Eu Não acho que sei. eu tiro você, peraí. Ah, Eu tô prendendo aqui. Beijo. Obrigada. Ai, gente, que delícia. É a segunda mãe que eu atendo de adolescentes aqui ao vivo, né? E como eu falei, eu tenho bastante teoria. A prática de adolescente eu não tenho. Mas essa teoria eu acho muito bonita, assim. Na prática, com certeza, deve ser bem desafiante. Igual é com criança, né? Gente, eu vi que teve alguém que escreveu eu quero lá em cima, para ser a próxima. Mas meia hora aí pra gente conversar. Quem escreveu eu quero? Quem quer? Quem tá aqui ainda? Ó, tô procurando, mas se vocês... Ó, BH, que legal, João Pessoa. Ah, então eu tentei colocar o meu fone e não deu certo o microfone, gente. Olha, Vicky Penite, escreveu eu quero. Vicky, você tá aqui ainda? A Brena também escreveu eu quero. Vamos ver só se a Vicky tá aqui, Brena. Se a Vicky não tiver, deixa em você, tá bom? A Brena tá aqui ainda. E... Vou chamar você, Brena, tá pronta? Posso chamar? Ah, a Nenê acordou. Tudo bem, Vicky, deixa pra próxima. Terça que vem tem mais. Que pena, né? Que aquela hora não deu. Fica tranquila. Tô chamando, Brena. E aprender mãe de criança pequena. Deixa eu virar. Ê! Olá, tudo bem? Tudo bem,
Aqui, eu aqui sempre, né, Alce, minha admiração por você. Sempre trocando pelo direct, né? Mas ontem mesmo eu tava falando, eu falei, gente, eu acho que eu vou precisar de uma consultoria da Alce. Daí eu entrei aqui e vi nos stories, eu falei, eu já vou começar hoje. Porque eu conversei ontem com o Murilo. Ai, a gente tá aqui nos 3 para os 4 anos, né, Alce? E a minha pequenininha sanguininha e sensível, porque ela é cristiana. Tá bem desafiadora. Também tem a questão das férias, né, escolares. As primeiras férias escolares que eu tô lidando também, então eu não sei como lidar. Ela é uma criança bastante adepta à rotina e sair de férias, apesar da gente ainda estar em Curitiba, não ter viajado, sai da rotina. Não tem jeito. Então eu já tentei várias técnicas, cada dia eu tento uma coisa e não tá indo. Ela tá realmente enfrentando muita gente. Você acabou de falar ali que é natural da criança e tal. Mas é um enfrentamento que, claro, eu estou também super sobrecarregada, porque estou eu o dia inteiro com ela, né? Você Peraí, que eu não tô te você tá ouvindo, me Bela. ouvindo? Eu acho que, não sei se é a Tá sua bom. internet ou a minha. Eu estou sobrecarregada por estar o dia inteiro com ela, não estou conseguindo trabalhar, né, e tudo mais. Mas ela tá de enfrentar, assim, a gente fala, parece que ela procura para provocar a gente. A gente começa um dia bem e quando a gente vai, ela tá fazendo aquela coisa que sabe que irrita a gente. Tá? E ela tem batido muito na gente quando a gente diz um não, assim. E a gente está tentando ser paciente, conversar, aquela coisa toda, mas ela não ouve e ela continua beliscando, batendo. Então tá bem desafiador, assim, até pra minha criança interior. Gente, sou eu que tô ruim ou é a Brena? Vocês podem me dizer, alguém se tá tremendo, mas eu ouvi assim, eu acho. Senão vou tentar colocar o 4G aqui, se for eu. Pois eu tô no quarto do escritório que é onde pega a internet bem. Então, talvez seja eu. As duas, eles falaram ali. As duas estão tremendo. Que ótimo. Deixa eu tentar sair daqui pra ver se melhora. Eu tô num espaço de Melhorou? Será? coworking aqui em Guaratuba, mas tá dando pra escutar. Então vamos lá. É, melhorou o meu, será? Bom, vamos tentar. Eles falaram que estão conseguindo ouvir, então vamos continuar aqui. Daí, pessoal, se vocês verem que não tá dando pra ouvir direito, daí vocês avisam, tá bom? Porque o meu não treino, só que normalmente o nosso não treina pra gente mesmo, né? Sim. Então vamos lá. Eu vou resumir e você fala se é isso que eu entendi, tá certo, tá? Você disse que Tá. ela tá muito desafiadora, que ela tá batendo muito quando vocês falam não, e que parece que ela até procura vocês para provocar vocês de alguma forma, fazendo algo que vocês sabem que ela sabe que não pode. Seria isso, né? Sim. Tá. Aham. Então tá, então vamos lá. A gente sempre precisa começar olhando e entendendo que todo comportamento tem por trás uma necessidade. Então, Caiu. caiu. Arrumei. Tá. Então, pensando assim, todo comportamento tem por trás uma necessidade. E está tendo vários comportamentos, quais necessidades não estão sendo atendidas. Então, uma delas você já trouxe, que é essa falta de rotina, né? Como você disse, ela é super adepta à rotina, etc. E a falta de rotina traz, sim, muita insegurança para a criança. E o que a criança faz com insegurança? Chama a atenção dos pais. Eu preciso que meus pais me vejam. Para acontecer qualquer coisa, eu saber que eles estão aqui. Né? Então, precisa de mais atenção dos pais. Outra coisa que pode estar acontecendo, daí a gente vai pensando naquelas listas, né, que você teve no áudio curso também lá. Movimentos, né, ritmo, expansão, concentração, tá tendo, natureza, precisa de bastante natureza, bastante espaço que a criança possa... Porque normalmente a gente leva a criança para expansão em situações específicas, né? Ah, vamos pular no sofá. Tá, mas quem disse que o corpo dela precisava pular naquele momento? Talvez ele precisasse correr, talvez ele precisasse esticar os braços alto, talvez... O corpo precisa ter livre espaço para momentos de expansão.
Não é só, vamos colocar ele para pular, vamos colocar ele para correr e ele vai expandir. É o que o corpo precisa fazer. Por isso que a gente estimula bastante momentos de natureza. Que na natureza, a criança faz o que ela quiser. Ela sobe na árvore, ela rola na grama, ela corre, ela pula, né? Ela inventa, ela para para ver a formiguinha no momento de concentração. Então, essa ideia de a gente conseguir dar o que a criança precisa, mas deixar ela demonstrar o que ela precisa. E isso também possibilita que ela se sinta vista e amada. Por quê? Porque minha mãe largou o que está fazendo para me levar para um lugar, né? Para me proporcionar um momento gostoso. Então, quando a gente não tem a rotina da escola, por exemplo, que a escola proporciona esse livro brincar, né? Que dá para a criança aprender, etc. E tal, a gente não está tirando da criança só a rotina de ir para a escola e voltar para a escola. A gente está tirando da criança, normalmente, esse momento organizado de expansão, concentração, de se sentir vista, porque a professora está sempre ali olhando as crianças brincarem, né? De se sentir segura, de saber que está brincando, mas tem alguém olhando. O que a gente faz quando está em casa? Começou a brincar, a gente já vai fazer outra coisa. Por quê? Porque eu tenho um monte de coisa para fazer. Então, se ela está brincando, opa, está brincando, vou fazer outra coisa. Mas o cérebro dela percebe, não tem ninguém me vendo. Eu não estou sendo vista, não sou importante. E aí as pessoas vão dizer, meu Deus, Alça, eu preciso ficar olhando o tempo todo a minha criança? Precisa. Como assim? Não precisa. Sinto muito. Crianças precisam, assim como um filhotinho de macaco precisa que a macaca fique o tempo todo olhando para ele. Porque ele vai se machucar se ela não estiver olhando. Ele vai fazer alguma coisa perigosa. Né? Ele vai... E o cérebro do mamífero tem certeza disso. Assim como o filhotinho do elefante precisa que a mãe esteja o tempo todo atenta, que se ele parar para beber água, ela vai parar junto, porque se ela não parar, vem um leão, vem lá sem quem é o predador do elefante, ele come o elefantinho. Então, o cérebro mamífero precisa se sentir o tempo todo cuidado, senão ele vai pedir por cuidados. E essa sobrecarga que você tem de estar sozinha com ela, de estar trabalhando sem férias, né? Você não tem férias, você é autônoma, e ela está em casa com você, então tudo isso gera muita demanda emocional para a criança. E a criança sendo mais quente, como você disse que você já identifica ela um pouco mais sanguínea, né? Pelo que você fala, eu acho que ela é mais colérica, mas isso só se define mesmo depois dos 7. Depois dos 7 anos. Uhum. O Joaquim, eu tinha certeza que ele era fleumático. Aí ele virou 7 e falou, meu Deus, ele é muito melancólico. Tipo, o fleumático dele não é tão forte quanto o melancólico. Mas a reação que ela tem para demonstrar, por exemplo, os fleumáticos, melancólicos, eles vão chorar. Meu Deus, chora por tudo, tô o tempo todo reclamando, ela tá só chorando, muita gente me fala, meu Ela Deus. chora e reclama bastante também, ela resmunga muito, assim, pra qualquer coisa. Então, e é um jeito de falar, eu não tô bem, né? Eu não tô Irrita bem. profundamente. Aquele resmungo o dia inteiro. E aí a Eu gente peço pra não ela tá usar bem as pra lidar. palavras na realidade. Eu falo, filha, usa as palavras que a mamãe entende. Mas quando Só a que o gente tá problema... irritada, a gente fala, por que você tá resmungando? Para de resmungar e fala. Isso. E a verdade verdadeira é que a gente não entende. A gente só entende quando eles resmungam. Porque se eles usam as palavras, a gente vai lá e dá uma desculpa em cima. Por exemplo, eu tava desmamando a Aurora agora já desmamou, né? Ela tá com 3 anos e eu decidi que pra mim não tava mais gostoso, então eu decidi que eu ia desmamar. E eu falava pra ela, ela falava mamar. Eu falava, Aurora, você não quer mamar, o que você precisa? Você precisa de água, você precisa de comida, você precisa da atenção da mamãe, o que você precisa? Aí ela falava, eu preciso da atenção da mamãe. Então tá, então vamos fazer alguma coisa. Quando ela chegava pra mim e me chamava sem pedir mamar, eu não parava o que eu tava fazendo. Mamãe, vem brincar comigo? Aí eu falava, filha, a mamãe tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Ela falava, mamar. Eu falava, não, peraí, o que você precisa? Água, comida ou mamãe? Mamãe, então vamos. Então o que eu ensinei pra ela? Ela tem que pedir mamar pra mim ter. Porque se ela me pede de outro jeito, eu não vou dar atenção. É igual quando eles choram. Se eles não choram e falam com a gente não dá atenção. Eu tô fazendo alguma coisa lá, tô trabalhando. Ela vem e fala, mamãe, isso aqui não sei o quê. Aí você fala, filha, só um pouquinho que a mãe tá trabalhando. Aí ela fala, mamãe, mas o que eu sei o quê? Você nem dá atenção, nem pra parar e entender o que ela tá falando e chegar em algum lugar. Agora, se ela começa a chorar, aí a gente para. Então, na verdade verdadeira, a gente fala pra criança, fala que você já sabe falar, você já sabe falar. Mas a gente não dá atenção quando eles falam, a gente só dá atenção quando eles brigam, quando eles choram, quando eles gritam. Então, no fim das contas, essa crise toda que acontece é reflexo da nossa crise agora, de a gente não conseguir ter as nossas necessidades atendidas. Acho que travou, né?
Gente, é o meu que travou. Vocês estão me vendo? Era o meu que travou ou foi da Brena? E contem. Ah, travou só ela. Mas eu já chamo ela de volta, então. Gente, eu tô numa cadeira giratória, é tão difícil pra mim ficar sem girar. Eu tô aqui no coworking em Guaratuba, tão legal, gente. É o Ábio, ó. Ábio Coworking. Olha o meu batom aqui. Eu amei aqui. Muito gostoso. Falei pro Dinho, vamos mudar pra praia, agora eu tenho de trabalhar. Muito legal. E a Luana é uma querida que vou convidar ela de novo, a Brena, que trabalha aqui. Olha lá, a Vicky voltou, já deu comida pra filhinha, pelo jeito, pro bebê. Será que você vai conseguir, Brena, de novo? Vamos ver. Gente, eu vou continuando aqui, depois qualquer coisa ela assiste gravado, tá bom? E vocês também já vão pegando embalo aqui. Então, gente, esse estado que a criança fica normalmente nas férias, né? Mais explosiva, mais chorona, mais reclamona. A minha filha tá assim, a minha filha mais nova. Ela tá super chorona, reclamona, tá brigando o tempo todo com a Martina. Só que esses últimos 3 dias, eu e o Dinho, eu falei pro Dinho, ela tá precisando de conexão. O Dinho falou, com certeza, o que aconteceu? A gente se empolgou com a praia, assim. O Dinho começou a pescar. Não que ele não possa, né? Mas a gente não se organizou. Ele foi pescar e eu fiquei em casa com ele. Só que eu fiquei em casa com eles pensando que eu queria organizar a vida para Guaratuba, que eu queria organizar, por exemplo, o coworking. Então eu fiquei ligando para o coworking na hora que dava. Então eu comecei a trabalhar nos momentos que davam, ou seja, todos os momentos. Ver as notícias também lá do que está acontecendo lá em Brasília. E a gente queria ver as notícias. Então a gente começou a olhar para as nossas necessidades sem olhar para dele, sem organizar esse olhar, entendeu? Porque a gente pode organizar, a gente pode fazer isso, só que a gente tem que ser adulto e entender que as necessidades das crianças, elas não conseguem atender sozinhas, nós precisamos atender as delas. Então, como que a gente se organiza? O dia que quer pescar, então, olha, eu fico com as crianças, então eu fico com as crianças, eu não fico com as crianças com o celular. Eu não fico com as crianças tentando resolver problemas meus. Eu fico com as crianças até tal horário, aí você volta, pode ser? Você volta, aí você fica com elas para eu fazer o que eu quero fazer. E aí a gente vai fazer almoço juntos, e aí a gente vai a criança ajuda no almoço, nós juntos no almoço, aí nós vamos... Entende, gente? A gente tá aí de férias, as crianças estão de férias, e aí a gente tira a rotina, elas não têm mais a rotina da escola, do lugar para ir, e nós não colocamos uma outra rotina de segurança, de conexão. A gente acha que colocar rotina é colocar horário para as coisas, só que a gente continua tendo o dia inteiro sem conexão. E é isso que elas precisam. A gente pode, inclusive, não ter... Vamos ver se eu consigo colocar ela de volta. A gente pode, inclusive, não ter rotina estabelecida, mas se a gente tiver conexão o tempo todo, a criança nem precisa de rotina. Sabia disso? Se a gente tiver... voltou! Que bom! Deu certo. Que bom. Eu estava falando aqui, se a gente conseguir, o que a gente falta quando a gente fala de férias, é que falta momentos de conexão estabelecidos por nós, para a gente ficar tranquilo. Porque assim, se a gente também não sabe, que eu estava falando que faz 3 dias que eu e o Dinho estávamos completamente sem horário de ficar com as crianças. Como a gente está o tempo todo com elas, a gente está o tempo todo com elas. Então, tá dando atenção aqui, chorou ali, eu paro um pouquinho, atendo ela, ela para de chorar, parou de chorar, eu volto a me conectar com as minhas necessidades, né? Tava comentando, eu queria muito ler o que estava acontecendo lá em Brasília, então eu ficava na internet procurando notícias, vendo, né, as notícias. Eu queria acertar as coisas aqui do coworking para eu poder vir segunda-feira, que a gente estava em Itaquá, indo para Guaratuba, então tinha várias mudanças, conversar com os amigos que estão vindo para a praia encontrar a gente, então tinha... Só que eu não tinha estabelecido um horário que eu ia fazer isso, eu ficava fazendo isso enquanto eu estava com elas o tempo todo. Então a Aurora, que é a mais novinha, por exemplo, que também tem 3 anos, ela sentiu muito. E ela começou a chorar por qualquer coisa, e eu ficava, Aurora do céu, você não sabe falar, vai que chorar, etc e tal. Então a gente começa, a falta de rotina, na verdade, faz com que a gente não atenda as nossas necessidades, e aí elas também não atendem as delas, a gente não atende as nossas, e a gente fica frustrada, e a gente fica, meu Deus, como que eu vou trabalhar, eu tenho que entregar isso, eu tenho que ganhar aquilo, a gente começa a produzir um monte de cortisol. Os neurônios espelhos da criança percebem, começam a produzir cortisol também, porque o que eles percebem? Tem alguma coisa perigosa aí, alguma coisa não está certa. Se prepara, que talvez a gente vai ter que lutar ou fugir. E aí o cérebro dele também se prepara para lutar ou fugir. E aí tudo vira
uma luta ou uma fuga. Então, uma luta quando eu vou brigar, gritar, xingar, bater, etc. Uma fuga quando eu vou chorar e pedir colo. E aí nossa criança está o dia inteiro ou brigando ou pedindo colo, ou brigando ou chorando, ou brigando ou chorando. Mas nós estamos assim, a gente não tem horário que a gente vai parar e trabalhar, a gente tem horário que a gente vai parar. Então a gente também está do mesmo jeito. Que horas eu vou conseguir? Ai meu Deus, acho que deu tempo aqui de mandar mensagem. A gente, não deu, acho que ajuda. Então nós estamos o tempo todo nesse modo sobrevivência e a criança também. Só que a única coisa que a criança sabe fazer é brigar ou chorar. Né? Então, essa falta de rotina não é a falta de ir para a escola, é a falta de momentos estabelecidos para a gente ficar tranquilo de conexão, né? E aí, o que eu sugeriria para você tentar organizar isso, é de verdade, verdadeira mesmo, fazer uma rotina, você desenhar uma rotina de momentos com ela e momentos para você. E tentar fazer isso, assim, eu vou, esse momento para mim, vai ser um momento, por exemplo, que eu vou pôr ela num desenho. Eu não sei se ela fica muito tempo em desenho, eu vou pôr ela num desenho. Ou vai ser um momento em que eu vou pedir para a vizinha ficar, sei lá, sabe, assim, 10 minutos, 15 minutos que eu vou colocar as coisas em dia. Ou vai ser um momento em que eu vou ir lá pro parque, sei lá. Você vai desenhar todas as possibilidades. Ligar para uma amiga, ligar uma vez por... Hoje eu vou... Desenha, pensa, coloca no papel, como se fosse uma empresa. Assim, gente, eu preciso ter uma solução para isso. Se fosse o seu trabalho, se fosse uma empresa, você ia arranjar uma ideia. Como é nossos filhos, como é nossa vida pessoal, a gente normalmente fala, mas eu não tenho como, eu não tenho meio de apoio, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Muita gente fala isso. Aí normalmente eu falo, tá, se fosse seu trabalho, se fosse seu chefe que olhasse pra você e falasse, você tem que arranjar um jeito. Eu nunca esqueço, uma vez eu trabalhava na agência de publicidade de propaganda, e aí uma amiga me contando que ela tinha acabado de entrar como produtor da parte de produção de uma agência, e ele falou, você precisa arranjar um ator e tal. E ela disse, mas eu não, nenhuma empresa de casting que chama, né? Consegue fazer esse trabalho para mim de amanhã. Ele falou, se vira. Aí o que ela fez? Ela colocou, sei lá, nas redes sociais, e ela pegou a recepção da agência, colocou a galera tudo lá e ela começou a entrevistar os atores. Quando o chefe dela chegou, eu falei, o que tá acontecendo aqui? Ela falou, você não pediu pra eu achar um ator? Eu não tenho nem posso fazer pra mim, eu tô fazendo. E eu achei aquilo no máximo. Eu falei, cara, como é que você fez isso? Ela falou, nossa, eu arranjei briga com o chefe, arranjei briga com a recepcionista, com todos os funcionários, mas eu fiz o que tinha que fazer. E daí aquilo sempre me vem. Cara, quando é em casa, quando é coisa pessoal, se não é um chefe que manda, a gente não faz as coisas, a gente não tem ideias, a gente não inventa, a gente simplesmente fala, não tem o que fazer. E aí, ok, a criança vai mostrar essa mesma coisa para nós, né? Então, uma ideia é a gente realmente pegar um papel e colocar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Segunda, eu vou dedicar a minha manhã para o trabalho. E de tarde eu vou ficar com ela. Ou ao contrário, eu gosto ao contrário. Eu acho que quanto mais cedo a gente enche o potinho delas, mais chance a gente tem de conseguir fazer as coisas depois, né? Então, de manhã eu vou ficar com ela. Eu vou para o parque, na segunda, na terça eu vou na casa de alguém, na quarta eu vou em tal lugar, na quinta eu vou fazer não sei o quê, na sexta, sei lá. E já desenha, já pensa, já estrutura, que daí seu cérebro já fica mais tranquilo que tá tudo ok. Tá, de tarde, o que eu vou fazer? Bom, na segunda eu vou colocar ela no desenho uma horinha, e daí depois disso ela vai precisar expandir, então eu vou levar ela para brincar em tal lugar. Sei lá, sabe? Já vai reestruturando, organizando. Só de você ter isso desenhado, já conversou com uma amiga aqui na quarta, já ligou para não sei quem na quinta, já fez isso, já procurou, sei lá, uma casa de brincar em outro horário, foi lá conhecer, gostou, não gostou, colônia de férias uma tarde, não sei, sabe? Foi desenhando. Putz, mas ela demora para se adaptar, ok. É melhor passar mais 15 dias de férias na loucura ou uma semana adaptando, organizando, etc. E uma semana conseguindo trabalhar? Sabe, a gente conseguir pensar, estruturar e, assim, seu cérebro já vai se acalmar, já vai parar de produzir tanto cortisol todo dia, porque o seu cérebro com certeza está produzindo muito cortisol com tudo que está acontecendo. Ela, consequentemente, também produz. E você vai conseguindo, aos pouquinhos, ir atendendo as suas necessidades e as dela. Então, assim, você precisa atender as suas, você não vai conseguir atender as delas. Então, essa segurança para você também de conseguir... Foi bem Travando de novo. Estou aqui no ar-condicionado e agora não está. Deu ou voltou? Voltou.
agora. Então, eu falei que foi bem importante ouvir essa sugestão, porque realmente eu tento trabalhar com a expansão e com momentos que eu me conecto e não me conecto, mas é isso que você falou, tem que pôr no papel e seguir certinho, porque não é na hora que dá. Tem que seguir um ritmo. Isso. Porque na hora que dá, a gente tá no modo sobrevivência. E isso é desesperador. Tipo, não, ela precisa de mim, então agora eu vou me conectar. Aí daqui a pouco, eu acho que ela tá bem, então agora eu vou trabalhar. Aí você trabalha 5 minutos, seu cérebro começou a se conectar com o trabalho, você começou a sentir que tá produzindo alguma coisa, ela precisa de você de novo. Ai, droga. Aí o seu cérebro já produz. Que droga, eu não vou conseguir fazer o que eu preciso fazer. Aí já produz um monte de cortisol, um monte de adrenalina, e você vai se conectar com ela desse jeito. Não vai dar certo, você não vai se conectar com ela. Você vai fazer com que ela também produza todos esses hormônios, porque ela sente que você não queria estar ali, que ela não é amada, que ela te dá o trabalho, que ela não é importante, porque se fosse importante você não ia estar brava ali com ela. E a gente vai alimentando um ciclo vicioso de desconexão. Né? Então, a gente sempre diz, o home office é a pior coisa se a gente não tem toda essa organização bem estruturada. Porque a criança vê você em casa, mas você não queria estar com ela. Como assim? A minha mãe está aqui e está demonstrando que não queria que eu estivesse aqui junto. Então, o home office pode ser uma coisa horrível para a educação infantil, né? Para esse vínculo pai e mãe. Como que a gente organiza esse home office? Quanto menos a criança me vê, melhor. Mas, cara, eu não tenho ninguém para ficar com ela. Então, como que eu organizo isso? Né? De uma forma que ela entenda que tem. Você pode fazer papeizinhos, por exemplo. Se você desenhar com ela, você mostrar para ela, olha, filha, esse aqui vai ser o nosso quadro. Então, o que você pode fazer quando a mãe estiver trabalhando? Vamos pensar numa ideia? Então eu vou desenhar. Então você vai colocar um cronômetro e você vai desenhar 20 minutos aqui ou meia hora enquanto a mãe está fazendo tal coisa. Estou na reunião. Ela apareceu aqui, ela tava com a minha mãe e apareceu. Não sei, filha, a mamãe já vai lá. A mamãe vai só terminar aqui e já vai lá, tá bom? Travou de novo um pouquinho. Mas então a gente pode pensar nessa ideia de colocar coisas visuais para a criança, né? Então, ó, quando a mãe tiver com esse papelzinho com a bolinha vermelha, lembrando que ainda não acabou o tempo. Quando tiver com a bolinha verde, aí você pode chamar a mãe a hora que precisar, que a mãe não está aí, que a mãe vai parar o que estiver fazendo para te dar atenção. Então a gente pode sempre ir pensando em ferramentas, né? Coisas visuais para ajudar a criança a lidar com aquela questão. Cronômetro que vai apitar, mostrar na parede um quadro bem bonito, bem legal, desenhado, de hoje é segunda, hoje é terça, hoje é quarta, a gente vai fazer isso, isso e isso. A criança vai ter a segurança de que você quer estar com ela, mesmo precisando trabalhar, né? Olha, eu preciso trabalhar nesse quadrado aqui, ó. Mas esses outros horários a gente vai fazer muito. O que a gente pode fazer? Então a gente vai mostrando, demonstrando visualmente para a criança que ainda não tem a parte do neocórtex pronta, que pensa, que abstrai, que tem questão temporal, né? Porque essa temporalidade do hoje, do amanhã, do daqui a pouco, do daqui a 2 dias, do espera um pouquinho, isso tudo vai ser desenvolvido com o tempo, demora. A gente precisa de coisas mais concretas para a criança poder se apegar. Né? Então, um quadro na parede, demonstrando os dias. Olha, todos esses dias é que falta para começar a escolinha, caso ele goste de ir para a escolinha. Se ele não gosta, nem fala da escolinha por enquanto. Vai mostrando semana a semana. Faz o quadro da semana, coloca os dias, né? O que vocês vão fazer cada dia, planeja, põe os momentos que você vai precisar trabalhar, com quem que ela vai ficar, o que vai acontecer, como vocês vão se organizar. O seu cérebro vai se acalmar, o cérebro da criança vai se acalmar e a gente vai começar a ter dias muito mais leves, muito mais tranquilos, tá? Então, acho que essa concretude é bem importante. Brena, obrigada por expor aqui. Eu queria muito ter aí uma solução mágica. Teve gente que me perguntou aqui sobre bater. Gente, sobre bater, tem tantas coisas. Primeiro que isso vai diminuir muito se a gente conseguir atender essas necessidades básicas. Então, bem importante a gente olhar para isso. O cérebro da criança precisa de bastante coisas para não ativar o modo sobrevivência, lutar ou fugir. Quando a criança bate muito, briga muito, chuta muito, empurra muito, ela está no modo lutar ou fugir, sobreviver. Por que ela está nesse modo? Porque o cérebro dela não está se sentindo seguro. Então, a gente precisa atender as necessidades da criança para o cérebro se sentir seguro e a gente poder diminuir cada vez mais essas situações, tá? Segundo,
Se mesmo assim eu tô atendendo tudo, eu tô olhando tudo, eu tô cuidando de mim, eu tô ficando mais tranquila, e mesmo assim ele bate de vez em quando. Sim, mesmo a gente atendendo tudo, vai ter momentos de frustração, vai ter momentos que ele vai se sentir inseguro, desafiado, e pode ser que a reação dele seja bater. A gente não pode deixar ele bater nem na gente, nem nele mesmo, nem estragar o ambiente. Essas são as regras básicas das relações humanas. Então a gente sempre vai dizer: olha, a mamãe vai te segurar, porque você não pode machucar ninguém, nem você mesmo, nem estragar o ambiente. Mas tá tudo bem se sentir assim. Você precisa bater, bate aqui na almofada, ó. Gente, o sangue deles foi para os membros. Quando o cérebro se sente ameaçado, ele produz adrenalina, produz cortisol e prepara você para lutar ou fugir. Então vem todos os sangues para os membros, para os braços, para as pernas, o coração ativa, o cérebro libera todos os hormônios necessários para você lutar ou fugir. E ele vai bater. Muitas crianças, outras vão querer fugir, vão querer sair correndo, vão querer se esconder. Então, a gente poder dar um lugar para ele bater enquanto ele ainda não consegue se autorregular, né? E aos pouquinhos a gente ir demonstrando o nosso exemplo. O que a gente faz quando a gente fica com raiva? A gente parar e respirar, a gente sair de perto, a gente pedir: eu preciso respirar, sai. Prepara a sua respiração. Ou não, eu preciso bater no travesseiro. Vai lá, toca você o travesseiro. Mostra pra ele que você também tem vontade de bater, que você vai bater no lugar onde não machuque ninguém, não estrague o ambiente e não machuque você mesmo. Então, tem muita gente que fala assim: bate aqui, ó, bate aqui pra você machucar a sua mão pra você ver como é que é. Não, gente, não ensine a criança a se machucar. Por favor, ninguém pode aprender a se machucar ou machucar os outros como forma de lidar com as situações, né? Então, quebra esses pratos aqui que tudo bem. Não, não tá tudo bem quebrar nada. Quer quebrar alguma coisa? Quebra seus brinquedos. Não, a gente não pode ensinar que quebrar as coisas, tá ok? Não, filho, a gente não pode quebrar nada. Joga essa bola, que essa bola não estraga. Joga lá na cesta de basquete. Vai chutar a bola na parede. Né? A gente pode ir dando opções para a criança depois que ela já passou aquele impulso inicial de bater nos outros e falar: filho, você está com muita raiva. Você consegue respirar ou você precisa bater um pouquinho no travesseiro antes de conseguir respirar? Mas ele só vai aprender de verdade se a gente fizer, tá? Porque eles aprendem pelo exemplo. A gente fala pra eles quando eles estão com raiva, não precisa gritar, não sei o quê, mas a primeira coisa que a gente faz quando a gente tá com raiva deles é gritar com eles. Né? A primeira coisa que a gente faz é ser agressivo, pegar com força, tirar do lugar, apertar, jogar na cama, muitas vezes bater. E é isso que eles vão aprender, tá? Tudo bem, gente? Ai, Brena, que bom. Tomara que você consiga ir colocando em prática. Não é fácil. O nosso automático não é de encontrar solução. A gente não foi ensinado a encontrar solução para as coisas. A gente foi ensinado a entender que ou a gente é a vítima ou a gente é o algoz. Então é muito difícil o nosso cérebro querer encontrar solução, tá? Isso, gente, é bem importante. A gente quer estar numa situação ou de vítima ou de culpado, porque foi o que a gente aprendeu. Quando a gente apanhava, ou a gente era o culpado, ou a gente era vítima daquele agressor. Bater para educar não ensina nada, só ensina que ou a gente é vítima ou a gente é culpado. E isso na vida não ensina a gente a chegar em lugar nenhum. O que ensina é a gente procurar um culpado. E aí, normalmente, a gente culpa os nossos filhos em vez de buscar a solução, tá? Então, é normal, natural que você não queira encontrar a solução. Porque qualquer solução que você comece a encontrar, o seu cérebro já encontra obstáculos de falar: não, mas não vai dar certo. Não, mas você não vai conseguir. Não, mas aí, viu? Não deu certo, já tentei uma vez. Vamos, aos poucos, colocando as coisas com vontade de fazer dar certo, com vontade de encontrar solução, e vamos trabalhando esse nós. Vai dar certo, a gente vai conseguir, não é de um dia para o outro, a gente precisa se esforçar. E vamos aos pouquinhos trazendo esse olhar de que nós somos os adultos, nós precisamos organizar esse dia a dia, nós precisamos estar à disposição dessa criança, organizar para conseguirmos estar à disposição, pedir ajuda, olhar para a rede de apoio, construir rede de apoio, oferecer ajuda para outras pessoas para a gente poder pedir ajuda de volta. E assim a gente vai construindo tudo isso. Tá bom? Gente, muito obrigada, Cibele. Muito obrigada, Brena. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui. Contem comigo, me escrevam no direct, entrem em contato. Na última semana de janeiro, dia 30, vai começar uma semana super especial de conteúdos para vocês, mães que querem, né, ter mais paciência, evitar traumas nos seus filhos. Então, escrevam ali no meu direct, quero o link, nós vamos mandar um link especial, né, especial assim, em primeira mão, para todo mundo que já pedir, para a gente conseguir estar à disposição aí, vocês estarem disponíveis para assistir essa semana que vai ter
de muito conteúdo para vocês no final de janeiro, tá bom? Vai começar dia 30 de janeiro. Beijos. Muito obrigada por todos vocês que estavam aqui. E terça que vem tem mais Mãe Desperta, que é esse momento, toda terça às 9 da manhã, onde eu entro aqui e abro o nosso espaço para uma consultoria ao vivo, chamo vocês ao vivo aqui na câmera para a gente conversar. Um beijo e muito obrigada. Até mais.